Olá, pessoal. Aqui é a professora Luciana de Lima novamente. Hoje para falar um pouquinho sobre o que são os objetivos, como é que a gente constrói objetivos, tá certo? E é uma parte bastante importante, porque apesar da gente escrever pouquinho, esse pouquinho que a gente escreve tem que ser certeiro, tá certo? Então vamos mostrar aqui para vocês esses elementos. O que é um objetivo? O objetivo ele procura responder aquela pergunta que você fez no problema. Dizer o que você pretende com o desenvolvimento da pesquisa que você quer e apresentar quais são os resultados que você procura alcançar. No final das contas, o objetivo vai dizer para a gente o que é que você quer perseguir durante a pesquisa. Então, a função do objetivo é esclarecer o desempenho que você quer ter na sua pesquisa. Ele vai guiar a solução e a organização dos conteúdos, principalmente quando se refere ao referencial teórico. Ele vai orientar a seleção e a organização dos procedimentos, tá certo? E esses procedimentos, eles têm a ver com as questões metodológicas que você vai desenvolver na sua pesquisa. Ele vai guiar a seleção dos recursos, tá certo? Então, quais são os recursos financeiros que você vai precisar, né? E às vezes esses recursos não são só financeiros, mas são recursos humanos, né? São recursos de maquinário que você vai precisar, tá certo? Então, esse objetivo ele guia também a questão dos recursos. Permite maior precisão na avaliação dos resultados, e essa precisão ela é muito importante, porque quando a gente trabalha com ciência, a gente trabalha com essa questão do rigor, e a função dele também é comunicar o que se espera alcançar, logo no começo. Então, o que você quer alcançar com essa pesquisa, né? Então, o objetivo vai dizer isso. Então, coloquei aqui um exemplo para vocês. Que barreiras sociais dificultam a participação da mulher no mercado de trabalho? É uma pergunta de pesquisa. Com que barreiras sociais se deparam as mulheres para ascender a funções gerenciais no setor bancário, no estado de Minas Gerais, na segunda década do século XXI? Lembra que o problema, quando a gente vai escrever no formato de pergunta, ele tem que ser o mais focado possível, né? Então, essa segunda pergunta traz esse elemento. E é a partir dessa pergunta que a gente vai traçar os objetivos. Então, quais são os objetivos para tentar responder aquela pergunta? Verificar o nível de participação das mulheres em funções gerenciais no setor bancário do estado de Minas Gerais na segunda década do século XXI. Veja que a gente tem um verbo aqui no infinitivo e é um verbo que atende a todos os requisitos do problema, né? Verificar é uma coisa que é exequível, é uma coisa que tem foco, é uma coisa que dá para a gente fazer acontecer, né? Aí existe outra possibilidade de objetivo. Identificar barreiras sociais à ascensão de mulheres a funções gerenciais nesse setor. Então, para ele verificar, ele precisa identificar primeiro essas barreiras e depois outra verificação que precisa ser feita. Verificar a existência de relação entre a participação de mulheres em funções gerenciais e características das instituições bancárias que as emprega. Então, para responder aquela pergunta anterior, foram necessários esses três objetivos. E a gente pode diferenciar os objetivos em objetivo geral e objetivos específicos. Então, o objetivo geral ele tem aqui a função de definir o propósito com a realização da pesquisa como um todo, tá certo? Ele vai dar, então, essa interpretação ampla da intenção do pesquisador. Então, tem alguns verbos aqui que são utilizados: adquirir, desenvolver, raciocinar, aperfeiçoar, julgar, mas, nossa, existem tantos verbos no infinitivo que a gente precisa estudá-los com mais profundidade para saber quais verbos que a gente vai utilizar, né? Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Descrever o processo de construção do conhecimento por jovens e adultos trabalhadores com a utilização da mediação das tecnologias digitais. Veja que o verbo aqui ele é descrever e essa ideia como um todo está trazendo uma coisa bastante geral que dentro dela eu posso tirar outros objetivos mais específicos para ter uma ideia mais palpável do que eu vou fazer. Tá aqui então.
O objetivo específico, ele vai aprofundar as intenções expressas nos objetivos gerais, ele vai orientar a formulação de perguntas nas entrevistas e nos questionários, ou seja, ele vai dar um norte para aquilo que a gente vai fazer em termos de metodologia da pesquisa. Ele vai dirigir a observação do pesquisador, ele vai sugerir as fontes que devem ser buscadas. E tem aqui alguns exemplos de verbos que podem ser utilizados. Veja que sempre no infinitivo, né? Então, tá aqui, ó, um exemplo. Comparar o desempenho de jovens e adultos em processo de alfabetização que se utilizam das tecnologias digitais com aqueles que não as utilizam. Veja que no anterior a gente estava tratando de um elemento bem mais amplo e geral. Agora, com o comparar, a gente pode olhar para aquele geral de uma forma mais específica com esse daqui. Então, a gente vai, já que vai comparar, a gente vai comparar os que utilizam as tecnologias com quem não utiliza, tá certo? E aí a gente vai ter elementos mais concretos para poder analisar. Então, a relação entre objetivo geral e específico. O objetivo geral a gente tira a partir do problema, tá certo? E o objetivo específico a partir das questões de estudo, né, questões mais específicas, a partir das hipóteses. Cada objetivo ele vai gerar um capítulo teórico e ele vai ter que estar dentro do objetivo geral para atender a demanda desse objetivo. Então, tá aqui, eu coloquei tudo numa tela só para facilitar a compreensão, tá certo? Então, a gente tem aqui o problema. Qual era o grau de representatividade do poder legislativo do Ceará na década de 1950? Tá? Então, bastante focado, execuível, né? E é da área de história, por exemplo, né? Sociologia, tá? Então, a gente tem aqui objetivo geral. Bom, qual era o grau de representatividade? Então, se você quer saber qual, você vai no objetivo geral e identificar o quê? O grau de representatividade. De quem? Do Poder Legislativo do Ceará na década de 50. Né? Então, você percebe que o problema e o objetivo eles estão assim praticamente escritos no mesmo formato, tá certo? Mudou o quê? Você está fazendo uma pergunta, agora você está dando um indicativo de como você vai encontrar essa resposta, utilizando um verbo no infinitivo. E a partir desse objetivo geral, foram traçados 3 objetivos específicos. Se você quer identificar o grau de representatividade, a primeira coisa que você tem que fazer é investigar a renovação da Assembleia Legislativa. A segunda coisa é relacionar o poder legislativo com o executivo e com o judiciário. E a terceira coisa é definir as relações do poder legislativo com a sociedade. Uma vez que você respondeu a esses 3 objetivos específicos, você está, então, respondendo a esse objetivo geral e respondendo a essa pergunta. Essa é a ideia. Como desenvolver objetivos, então? Eu trouxe para vocês uma taxonomia de Bloom. Bloom é uma pessoa, certo? Foi um senhor que desenvolveu toda essa ideia de como é que a gente pode pensar os objetivos a partir do que ele determina como habilidades cognitivas superiores. Então, ele não fez o objetivo necessariamente para pesquisa, mas para que a gente pudesse pensar como escrever esses objetivos para tentar entender essas habilidades cognitivas superiores, tá bom? Então, ele hierarquizou, digamos assim. Colocou em primeiro lugar, então, de uma maneira mais superficial na nossa estrutura cognitiva, a memorização. Então, quando a gente memoriza alguma coisa, a gente está longe de aprofundar aquela coisa, né, aquele assunto, aquele conteúdo na nossa estrutura cognitiva. A memorização é aquilo que está mais superficialmente nessa estrutura. Aí depois, dentro da hierarquia, vem a compreensão, vem a aplicação, depois a análise, depois a síntese e, por fim, a coisa mais difícil de se fazer em termos de cognição é uma avaliação, tá certo? Então, o que é memorizar? Memorizar é lembrar e reproduzir com exatidão alguma informação. Então, se você quiser fazer uma pesquisa um pouco mais superficial, você pode identificar
Identificar é só você reproduzir com exatidão alguma informação, tá certo? Existem outros verbos que eu coloquei aqui, mas existe uma lista enorme de verbos que estão vinculados à memorização. Inclusive, tem alguns verbos que se relacionam com uma habilidade com outra, tá certo? E aí a gente precisa ter muita clareza daquilo que a gente quer em termos de pesquisa. Então, a gente pode colocar citar, definir, escrever, todos esses verbos que estão aqui, eles estão vinculados à memorização. Aquele que é mais utilizado em pesquisa é esse que eu marquei aqui de uma forma bastante desajeitada, né? Então, identificar é um verbo que se usa bastante em pesquisa e tem a ver com essa primeira linha mais superficial. Então, a gente vai seguir aqui até a avaliação, essa hierarquização para vocês entenderem. Em termos de hierarquia, então a gente tem aqui a compreensão, né? Compreender é o quê? É converter materiais de um formato para outro. Então, se tem um material verbal e você vai converter para o visual, você está na compreensão. Se você vai converter o verbal para o matemático, por exemplo, você está na compreensão. E quando você converte esses materiais, você justifica os métodos e procedimentos que você está utilizando para fazer essa conversão. Então, quando você vai fazer sua pesquisa, que você vai descrever alguma coisa, ou que você vai interpretar, ou que você vai explicar, tá certo? Que são os verbos mais utilizados, você está nesse segundo nível de compreensão. Tá certo? Então, é um nível um pouquinho mais profundo que vai te dar mais elementos do que simplesmente identificar alguma coisa na sua pesquisa. Quando você vem para o terceiro elemento, que é a aplicação, o que você está fazendo? Você está utilizando os conhecimentos aprendidos para resolver problemas ou situações novas. Então, você está dentro de um nível um pouco mais profundo, né? Então, quando você vai, por exemplo, aplicar, vai construir, vai demonstrar alguma coisa, né? Vai resolver alguma coisa, você está nesse nível da aplicação, tá certo? Ou você vai desenvolver alguma coisa, você também pode estar nesse nível. Então, você precisa saber qual verbo você vai utilizar para saber em que nível você vai querer trabalhar a sua pesquisa. Normalmente, quando a gente inicia, a gente trabalha com esses três elementos, ou com um desses três elementos aqui, ou memorização, ou compreensão, ou aplicação, porque esses três que vêm aqui para baixo, eles são mais profundos e requerem que a pessoa tenha um pouco mais de experiência em pesquisa. Mas vamos lá, vou explicar todos. Na análise, então, a gente já começa a aprofundar aí. A gente vai, obviamente, analisar, né? É o verbo muito comum que tem a ver com a palavra análise, né? Mas o que a gente faz na análise? A gente separa a informação em elementos componentes e estabelece relações entre essas partes, né? Então, se você vai analisar alguma coisa, você vai quebrar essa coisa em partes, tá? E aí, você pode categorizar, você pode comparar, você pode detalhar, você pode diferenciar e você pode relacionar. Então, nesse nível da análise, você faz isso, mas lembrando que você vai cortar a coisa que você está estudando em partes para observar cada parte e depois estabelecer relações a partir da sua interpretação. E a síntese, né? A síntese é ainda um pouco mais profunda, tá certo? É um momento de criação, por isso que tem aqui, ó, marcado, né? O que você vai fazer na síntese? Você vai criar algo novo por meio dessas abstrações e generalizações que são feitas diante das informações que você obteve. Então, veja que comparar também tinha na análise, mas na síntese você vai ter também. Só que essa comparação é uma comparação que vai lhe possibilitar uma criação, né? Um desenvolvimento, que apesar de ter lá na aplicação, aqui você vai desenvolver algo completamente novo, né? Você vai planejar, você vai produzir, tá certo? Então, se você quer fazer algo nesse sentido, é aqui que você vai depositar, então, o seu trabalho e vai buscar o objetivo para poder construir o seu projeto. E, por fim, a avaliação. Gente, avaliar alguma coisa é algo extremamente complexo, tá certo? Por quê? Você vai confrontar dados, informações, teorias,
produtos, tá certo? Com um ou mais critérios de julgamento. Para você chegar na avaliação, você teve que passar pela memorização, pela compreensão, aplicação, análise e síntese, tá? Então, você precisa ser muito experiente para avaliar alguma coisa. É bastante complexo o processo, tá? Mas se você ainda assim acha que o seu projeto tem a ver com avaliação, é aqui que você vai usar o verbo avaliar, ou você vai usar o verbo julgar, você vai usar o verbo criticar ou então justificar, tá bom? Então, a taxonomia de Bloom ela vai ajudar vocês a escolher o melhor verbo que vai representar o projeto de vocês, aquilo que vocês querem alcançar. Eu deixei aqui esse endereço porque existem muitos outros verbos que eu não citei aqui nesses slides e que vocês podem ter acesso, tá certo? Vale a pena conferir. E aqui tem algumas dicas, né? Verbos que são adequados e verbos que não são adequados. Então, eu vou começar pelos que não são adequados. Quando você for escrever o seu projeto, não use o verbo pesquisar, porque ele simplesmente não significa nada. Se você está fazendo uma pesquisa e você vai pesquisar, é meio óbvio, né? Então, você dizer que você vai pesquisar, você não está dizendo nada. A mesma coisa é com o verbo entender. E com o verbo conhecer. Tá? Então, o que você vai querer pesquisar quando você vai querer entender alguma coisa? É tão vago que você nem sabe o que você vai fazer de fato para entender determinada coisa. Assim como conhecer. Conhecer é uma coisa tão ampla, tão vaga, que você não sabe o que você tem que fazer para conhecer. Mas quando você vai identificar alguma coisa, você sabe o que você precisa fazer. Né? Você precisa ir em busca do material, você precisa fazer uma lista de algumas coisas para poder identificar, né? Quando você vai verificar, você precisa, às vezes, até colocar aquela coisa em funcionamento para saber se ela realmente está funcionando daquele jeito que ela diz que funciona. Quando você vai descrever, você simplesmente vai observar aquilo e vai escrever aquilo que você observa. E quando você vai avaliar, imagina, você vai fazer várias coisas, né? Você vai olhar, descrever, identificar, vai comparar, né? Vai verificar se está dentro dos requisitos que foram pensados. Quer dizer, esses verbos que a gente está chamando aqui de adequados, tá certo? Eles são verbos que trazem para você uma ideia daquilo que você vai realmente fazer em termos de metodologia. Então, quando vocês escolherem o verbo, vocês precisam escolher bem, de tal forma que ele vai dizer para você, logo de cara, as ações que você precisa utilizar dentro da sua metodologia. Quando eles são muito vagos, como esses que não são adequados aqui, você não sabe o que fazer. E isso prejudica o seu processo depois de andamento da escrita e elaboração do projeto. Então, eu trouxe aqui um exemplo, tá certo? Eu sempre trago os exemplos das pesquisas que eu faço, né, para poder falar com mais propriedade, tá certo? Então, foi de 2015 esse projeto. Aí o tema é a relação entre docência e tecnologia digital. Meu campo de observação são os alunos de licenciatura que fazem a disciplina de tecnodocência. E o meu problema é esse: de que forma os licenciandos pensam o uso das tecnologias digitais na docência? O meu objetivo geral, então, para poder responder essa pergunta é esse: analisar, veja só que eu fui um pouquinho mais para frente, como os licenciandos da disciplina Tecnodocência, ofertada em 2015.2 pela UFC, compreendem o uso das tecnologias digitais ao propor atividades docentes em plano de aula, tá bom? Então, eu quero saber, através de uma análise, como é que eles compreendem o uso das tecnologias digitais nessa docência que eles estão elaborando, né? E aí, eu elaborei 3 objetivos específicos que se relacionam com esse objetivo geral. Então, um deles é listar quais são os equipamentos digitais citados por esses licenciandos ao desenvolver planos de aula. Então, se eu quero analisar, eu vou quebrar em partes. Uma delas são os equipamentos digitais. Eu quero saber quais são. Depois, descrever quais são os recursos digitais citados pelos licenciandos. Os equipamentos digitais são aqueles que estão vinculados ao hardware. Então, eles podem utilizar notebook, PC, tablet, celular.
E eu preciso saber quais são os recursos digitais que eles utilizam, mas ir além. De que forma eles utilizam esses recursos digitais? E os recursos digitais estão vinculados ao software, tá certo? Então, eles vão utilizar, por exemplo, a planilha eletrônica, né? Mas eu preciso saber como é que eles vão utilizar essa planilha eletrônica. Por isso que eu estou colocando o descrever aqui. E, por fim, eu quero detalhar como os licenciados pretendem fazer uso desses equipamentos e recursos em situações hipotéticas da docência ao desenvolver planos de aula. Então, não me basta só descrever, eu preciso detalhar. Então, talvez aqui, no momento do detalhamento, eu tenha que perguntar para eles, né, em detalhes. Eu falei assim, você quer fazer alguma coisa, por exemplo, eu quero usar a planilha eletrônica para que os alunos busquem informação e coloquem informação nela. Tá, mas como é que você vai fazer isso, assim, de uma maneira mais detalhada? Então, uma entrevista talvez fosse o melhor para se aplicar para eu poder atingir esse objetivo. Vejam que listar, descrever e detalhar são elementos que me ajudam a analisar, que é isso que está aqui que eu quero fazer no final. Tá certo? Então, eu só vou poder analisar se eu cumprir com esses 3 objetivos que eu estou traçando aqui. Por isso, muito cuidado ao traçar objetivos específicos. Se você colocar 10 objetivos específicos, você vai ter que fazer os 10 objetivos específicos acontecer. Então, é muito melhor você colocar 3, 2 objetivos específicos que você sabe que você tem condições de resolver, do que você colocar 10 e não conseguir atingir esses objetivos no todo. Pronto, gente. Então, aqui eu trouxe uma referência para vocês, que é como escrever teses e monografias, mas o nosso livro básico é do Gil, tá certo? Então, é mais uma opção, se vocês quiserem buscar na internet ou nas bibliotecas que estão disponíveis, fiquem à vontade, tá bom? As atividades e dúvidas, depois eu passo para vocês os espaços onde vocês podem estar conversando comigo. Tá bom, gente? Tudo de bom para vocês. Até a próxima.